volta no tempo para a estreia de Dado Cavalcante lá em 2017, né, foi contratado no início da temporada, o Náutico tinha perdido um acesso de uma forma bem dramática, né, e Dado chegou, montou o elenco, e ele estreou um jogo contra o Uniclinic na Copa do Nordeste, que o Náutico venceu por 4-0, e quando acabou o jogo, me veio essa comparação, da última vez estreou vencendo por 4-0 e depois deu tudo errado, né, porque depois dali o Náutico caiu na primeira fase de Copa do Brasil, Dado não voltou a vencer na Copa do Nordeste, o Náutico também caiu na primeira fase, foi demitido poucos jogos depois, e agora estreia perdendo por 4-0, né, e a esperança é que seguisse o mesmo fluxo e a partir daqui tudo desse certo. E é lógico que esse é um racional completamente aleatório, não faz nenhum sentido, mas isso é algo muito melhor a se apegar do que qualquer coisa que o Náutico tinha deixado em campo hoje, e que vai de acordo com o histórico de performance recente do time. Eu venho dizendo que esse é um rebaixamento planejado, um rebaixamento que o Náutico construiu num planejamento minucioso em que a montagem do time foi totalmente desalinhada, as correções de contratações elas foram ainda mais desalinhadas. Veja bem, o Náutico entrou hoje com o time titular escalado por Dado, e que obviamente é muito da questão do que foi herdado. Dado não tem responsabilidade sobre esse time hoje, ao menos no tocante à escalação, né? Uma coisa ou outra a gente poderia cobrar com mais tempo de trabalho, o que ainda não é o caso. Mas o Náutico entrou com esse time titular hoje com 3 jogadores recém-egressos de uma Série D. Anilson, né, que lateral direito, Tomás. Desempenho catastrófico, o Tomás e o Júlio Vitor, esses indicados pelo Elano. Então o Náutico montou um elenco que lá atrás já não fazia sentido, né? A gente falava isso, tá se apostando muito, né? São vários jogadores dentro desse perfil de recuperação, e aí a gente volta no tempo, era Leandro Carvalho, era Evandro, Eduardo Teixeira, muito nome para o Náutico tentar recuperar de uma vez, sem ter estrutura, sem ter robustez suficiente para isso. E quando precisou corrigir, o Náutico também foi omisso. O Náutico foi omisso em não se precaver para saídas anunciadas, né? Lucas Perry vinha sendo constantemente sondado já há algum tempo, e o substituto que o Náutico trouxe, no apagar das luzes da janela de transferência, sequer está jogando. Bruno está aí, desde a estreia contra o Vila Nova, dando indícios de que não vem bem, muito tempo parado, pouca minutagem nos últimos 3 anos, e Jean não chega a ser uma opção, porque está acima do peso, justamente porque o Náutico não trabalhou em nenhum momento com a possibilidade real da saída de Lucas Perry, que se concretizou. Então, por isso, era muito esperado nesse jogo de hoje que o Náutico dançasse conforme a música, num duelo da melhor contra a pior equipe do campeonato. Não apenas porque o Cruzeiro é líder e o Náutico é último, mas porque, como você bem pontuou, a gente vem dizendo há muito tempo que o Náutico é o pior time do campeonato. O Náutico já vinha sendo o pior time do campeonato antes mesmo de entrar na zona de rebaixamento. Teve um ponto fora da curva ali, que foi a vitória sobre o Novo Horizontino, que o Náutico jogou muito bem, fez sua melhor partida no ano. Antes disso, tinha tido uma sequência ali de alguns desempenhos mais sólidos, que deram esperança. E é justamente isso, assim, esse tipo de contradição que mostra porque o Náutico está onde está. Porque teve uma janela para a demissão do Roberto Fernandes, que foi talvez ali depois da derrota para o Sampaio Corrêa, onde haviam muitos nomes no mercado. Marcelo Cabo estava disponível, Alan Al estava disponível, e o Náutico optou por manter Roberto, o que era uma escolha que eu não acho assim, das mais questionáveis. Já tinha trocado o Hélio pelo Felipe, o Felipe pelo Roberto, e o Náutico optou por manter o Roberto, e no momento que o time tinha saído, de certa forma, dessa curva de evolução, porque perdeu para o Grêmio lá jogando mal e depois perdeu para a Chapecoense em casa. Mas quando não havia mais margem no mercado, o Náutico demitiu e ignorou esse panorama muito real de rebaixamento, trazendo Elano, que, a despeito de ter sido um nome horrível, né, no desenvolvimento de trabalho, porque mostrou descompromisso, tiveram várias questões aí que surgiram nos últimos dias que mostram o quão assim, descompromissado mesmo foi o trabalho, mas até o perfil do nome, ele não era cinético com o momento. O Náutico precisava de alguém que desse, naquele momento que o Náutico tinha uma tabela mais acessível, Vila Nova em casa, Operário fora, confrontos diretos, Guarani confrontos diretos que podiam os 3 times do Z4. Exato, eram confrontos diretos que podiam ter mudado esse panorama para o Náutico. Hoje o Náutico podia estar razoavelmente estável nessa briga. Mas o Náutico optou por trazer Elano e, como eu venho frisando, o contrato até 2023, por mais que a multa para demitir fosse pequena, ele mostra
o devaneio, sabe? É como se a permanência na Série B fosse garantida, porque se vive um universo paralelo lá dentro. O Náutico somente, após a derrota para o Londrina, né, que foi justamente a estreia do Elano, você vê que a percepção, a caída de ficha da direção, que o rebaixamento não era só assim, a disputa não era mais uma realidade, o rebaixamento já estava desenhado, só caiu ali. O Náutico começou a agir, de certa forma, no protocolo de briga contra a queda, né, com várias contratações chegando, a partir daquele jogo, e já era muito tarde para isso, talvez tarde demais mesmo, e ainda assim o Náutico não conseguiu ser assertivo. Só trouxe o Maurício, né, como uma contratação que tinha algum balizamento, e ainda assim um jogador que também vinha de várias temporadas em ligas menos competitivas. O Souza também chegou nesse contexto, com contrato até 2023. Então, é o que eu venho dizer, o Náutico ele desenhou esse rebaixamento, só que sem a percepção de quem estava à frente de que isso estava sendo feito. E agora, no momento de correção, o Náutico muda executivo, o Náutico muda treinador mais uma vez, o Náutico traz jogadores sem nenhum critério. Assim, o critério que existia, ele era ruim, e agora passou a ser sem nenhum critério, porque dois dos jogadores, dos 3 jogadores trazidos por Elano, 2 estão sendo razoavelmente utilizados sem nenhuma contribuição efetiva, não tem gol, não tem assistência, e um que é o Arthur, justamente no setor mais deficiente do time, que a defesa nunca jogou, o Arthur Henrique, zagueiro. E olha o que a gente viu na defesa do Náutico hoje, né? A facilidade com que o Cruzeiro chegava, o desespero que é um cruzamento na área. O último zagueiro contratado o Rodolfo, rapidinho. Para mim, o segundo gol ele é mais grotesco. É desesperador. Porque, assim, é muita gente na área e muita gente parada. E é uma jogada que o Zé Ivaldo prevalece, e aí depois aparece o Brock ali com muita tranquilidade, e aí depois aparece ali no meio ali o lateral, que não é bem lateral, Vitor Ferraz, reclamando, como se ele também não fosse culpado da própria jogada, entendeu? Então, assim, para mim o segundo gol é o mais bizarro de todos, assim, o mais sem noção, assim. O primeiro já tinha sido, aliás. Exato, e assim, o placar no fim, ainda que mais uma vez o Náutico tenha cedido, acusado muito golpe no fim, como foi contra o Bahia, de certa forma como foi contra o Operário, apesar de ter sido uma derrota por 1-0, ele fez jus ao que foi a partida. O Cruzeiro teve o gol ali bem anulado pelo VAR logo no começo, mas o Cruzeiro chegou várias vezes, a maior densidade de escanteios do Cruzeiro ocorreu, acho que foram 6 no jogo e 3 tinham sido ali nos primeiros 20 minutos. Então, assim, se dançou de fato conforme a música, e o que poderia ser colhido como alguma esperança para as próximas rodadas era uma questão comportamental. Mas essa, para mim, é a principal variável que mostra o Náutico como time rebaixado. É um time sem inteligência emocional, é um time pouco preparado para lidar com adversidades. E aí o João Paulo acaba sendo o maior expoente disso, mais uma vez, já tinha prejudicado o Náutico grotescamente lá contra o Criciúma. Mas o time, assim, harmonicamente demonstra, sabe, não ter força suficiente para lidar com isso. O Náutico em 2020, quando o Hélio chegou, agora a situação já é pior, mas até algumas rodadas atrás o Náutico ainda tinha uma superioridade em relação a 2020. Mesmo no momento mais caótico, era um time muito mais sólido mentalmente. Era um time que competia, ainda que muitas vezes não conseguisse competir tecnicamente, competia comportamentalmente. E esse time está entregue. Há várias rodadas esse time está entregue. É um time que em nenhum momento assumiu essa briga quando deveria. Né? Não, a gente de fato está brigando embaixo. Quando venceu o Novo Horizontino, ainda se falava em acesso, o Náutico se fazia conta. Agora só estamos a 8 pontos do Sport. E o Sport perseguindo. Então, assim, se demorou muito para cair a ficha, e agora que caiu, é meio como se tivesse aceitado, sabe? Jean Carlos deu um discurso agora que ele não está errado no que ele disse, mas a linha foi basicamente: a gente tem que acreditar até o fim, mas daqui a pouco não dá mais tempo. E realmente, daqui a pouco não dá mais tempo. Daqui a pouco é aquele cenário em que você está olhando com alguma possibilidade matemática, mas sem nenhum argumento que justifique qualquer reação. Isso vai morrer nas próximas 3 rodadas, de fato. O Náutico pega agora o CSA fora de casa, o reencontro com o Roberto Fernandes. Agora o jogo em Maceió, ele comandou o Náutico nesse duelo no primeiro turno nos aflitos. E esse jogo, para mim, assim, hoje você tinha margem para tudo isso que a gente está falando aqui. Porque você esperava o Cruzeiro em cima, o Náutico sentindo o golpe,
Então, ainda que não se extraia nada de positivo, esse cenário era previsível. Agora, se o Náutico chega nesse confronto direto, tal como foi contra o Operário, contra a Guarani, contra a Vila Nova, não só com a derrota. Contra o Vila Nova não vou falar em derrota não, porque o Náutico saiu, querendo ou não, saiu na frente, ficou a maior parte do tempo com a vantagem no placar, mas você sabia que o Vila Nova cedo ou tarde pelo menos empataria aquele jogo. E contra o Operário você sabia que o gol sairia, contra o Guarani você sabe, assim, o Náutico até teve algumas possibilidades, mas sempre na bola parada. Então aquele aborto lá do fim do jogo que foi a bola do Lucas Perry. Sim, não dá para colocar na conta de uma criação. Então não dá para o Náutico chegar no jogo contra o CSA torcendo para a partida acabar assim que começar. Porque foi isso hoje contra o Cruzeiro. Né? Quando sai o primeiro gol ali, tá bom, agora é torcer para não aumentar muito essa cola e vamos já foi um alívio quando anulou o primeiro gol, né? Pô, assim, era para anular e acabar ali. Aí quando sai o primeiro, você sabe que não vai somar ponto, é torcer para não prejudicar tanto no saldo. E aí vai o CSA, o Náutico tem que brigar por algo a mais, porque veja, o empate, ainda pelo contexto do Náutico, né, no campeonato, o empate é um resultado ruim, né, matematicamente falando. É lógico que sob a ótica real, sob o prisma de necessidade de pontos, ele é mais do que aceitável, é um bom resultado. Agora, não vai mudar o panorama do Náutico até o fim. O que pode mudar isso é uma vitória, aí você vem para casa e de repente traz uma segunda, isso aí pode recolocar o Náutico na briga, mas é um cenário hoje, eu diria, utópico. Porque se banalizou, Minhoca, e aí eu vou passar a palavra com essa conclusão para a gente poder discorrer um pouco mais em conjunto, mas é o que eu venho dizendo há algum tempo. O Náutico, não nessa temporada, desde que voltou da Série C, o Náutico tem banalizado sequências de derrotas na Série B. 2020 aconteceu, 2021, mesmo depois daquele início avassalador, aconteceu por 2 vezes, porque o Náutico perdeu as 5, venceu 1, empatou 2 e depois perdeu mais 5. Nesse ano nem se fala, isso é a regra do campeonato do Náutico até aqui. Então isso está banalizado. Então você ir para Maceió, o CSA vem motivado porque venceu o Vasco, ainda tem um jogo com o Operário que pode motivá-lo ainda mais. E mesmo que perca o jogo, é um time muito mais inteiro, é um time muito mais pronto para a partida do que o Náutico. Então para mim o Náutico vai chegar nesse confronto precisando da vitória, jogando fora de casa e tendo o CSA como amplo favorito para o resultado da partida. Ô, Minhoca, só para completar essa parte que o Rodolfo falou, o Náutico nos últimos 10 jogos teve 9 derrotas, né? Apenas uma vitória. E aí, talvez até me antecipe um pouquinho na pauta, mas só para fazer uma contextualização. O Náutico tem 3 jogos agora, CSA, Ituano e, se não me engano, é Brusque, o terceiro. São 2 jogos em casa, né? CSA fora, Ituano e Brusque. E aí, vejam, para um time que está brigando contra o rebaixamento, é uma tabela completamente viável, muito viável. E aí, até me inspirando na tweetada de João Grilo, ele sendo fire, né, dizendo que não é para essa derrota não pode mudar 1 milímetro do planejamento do Náutico, não pode mudar o contexto do Náutico. E eu concordo com isso, eu acho que é uma derrota normal, mas pegando pelo outro lado também, o Náutico chega muito abalado psicologicamente para esse jogo do CSA. E aí, como o Rodolfo falou, a única coisa que poderia virar essa chave era uma vitória contra o CSA, um desempenho melhor, um empate, poderia mudar completamente o rumo das coisas para os outros jogos seguintes em casa. Então, assim, eu entendo o lado Fire de que realmente esse jogo contra o Cruzeiro não deve mudar internamente nada do que o Náutico planeja para essas 3 partidas na luta contra o rebaixamento. Mas o que eu vi em campo não me faz acreditar e confiar de que o Náutico vá mudar muito esse rumo. Espero me surpreender. E aí, a minha surpresa seria o quê? Aí, dado mudar o time. Mudar o goleiro, mudar o zagueiro, mudar o volante, mudar os pontas, tirar Bruna, tirar Souza, tirar Júlio Vitor, tirar Tomás, mudar 4, 5 jogadores aí para que eu tenha esperança de que o Náutico vá ter uma postura diferente, consiga ser competitivo contra o CSA e pontuar, não quero nem dizer uma vitória, mas pontuar, e aí vir para 2 jogos em casa para tentar ter 100% de aproveitamento. Isso aí é um lado fire, um pouco de torcedor. Racionalmente, é muito difícil acreditar isso, porque psicologicamente o time do Náutico está entregue.